Fala galera, beleza? Boa noite, sejam bem-vindos. Quem é que tá aí, Patrícia? Beatriz, Caterine, boa noite, tudo bem? Galera, vocês estão me escutando bem? A imagem tá direitinho aí, tudo ok? Me dê um sinal de vida, bora lá? Tudo tranquilo? Alguém tentou falar alguma coisa, não foi? Tudo tranquilo? Aqui tá tudo certo. Valeu, beleza, valeu. Galera, então, semana passada a gente começou o módulo 2, né? Trabalhamos o módulo 1, em que nós trabalhamos a história antiga, tá? Falamos sobretudo, né? Grécia e Roma, e falamos que nos últimos exames nacionais do ensino médio, história antiga tem sido muito efetivo, tem sido muito eficaz. E aí a gente trabalhou alguns pontos específicos que nós acreditamos estar na prova do próximo dia 13 de novembro. Semana passada nós começamos a parte de sociologia. Começamos a parte de sociologia trabalhando, sobretudo, né, o desenvolvimento do capitalismo. Não existe Exame Nacional do Ensino Médio, não existe prova do Enem sem uma questãozinha sobre capitalismo e sobre o desenvolvimento do capitalismo durante o período moderno e contemporâneo. Sabemos disso. Semana passada nós falávamos sobre isso. E hoje, para fecharmos o módulo de sociologia, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com um assunto que é muito caro, muito importante, que vai estar na sua prova do dia 13. Professor, qual é esse assunto? Modos de produção. É óbvio que o capitalismo, que é o modo de produção que nós trabalhamos na aula passada, o desenvolvimento do capitalismo comercial, industrial, neoliberalismo, esse capitalismo, ele vai estar dentro da sua prova. Só que pode aparecer outras questões relacionadas aos modos de produção, tá bom? Por quê? Porque isso é uma questão central da sociologia. Bebês, olhem aqui para mim. Eu poderia trabalhar modos de produção com vocês, falando a partir da perspectiva histórica. Eu poderia trabalhar modos de produção mostrando a perspectiva filosófica. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar os modos de produção, mostrando como eles aparecem na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? Então eu preciso que vocês se atentem muito aqui. Marden, quem foi que criou essa expressão, modos de produção? Galera, a expressão modos de produção é uma expressão que remonta a ninguém mais, ninguém menos, que Karl Marx, tá? O Marx, no desenvolvimento do método de análise sociológica dele, que é o materialismo histórico dialético, ele analisa o desenvolvimento histórico dos modos de produção. Vamos lembrar de uma coisa importante, Segundo a teoria marxista, todo modo de produção que vem depois, ele supera o anterior. Então bota na tua cabeça, se a gente está falando de modo de produção feudal, esse modo de produção feudal, ele é superior ao modo de produção escravista. Ei, se eu estou falando de um modo de produção socialista, ele é superior ao modo de produção asiático. Todo modo de produção posterior é melhor que o modo de produção anterior. Vamos lembrar de outra coisa? Modo de produção nada mais é do que modo de trabalho. Bebês, olhem aqui na bila dos meus olhos, Todas as vezes que nós falamos no Enem, na palavra produção, produtividade, nós estamos falando em trabalho. Sinônimo de trabalho é produção, tá certo? Então não te esquece disso. Modo de produção é o modo por meio do qual nós desenvolvemos o trabalho dentro da história da sociedade, tá bom? Aí o Marx diz o que pra gente? Nós temos 7 modos de produção. Nós vamos entender como é que esses modos de produção, eles aparecem no Enem, porque no Enem não vai estar assim não. Ei, eu quero que você me diga o que é o modo de produção primitivo. É claro que não vai cair assim, pessoal.
O Enem não é uma prova tradicionalista, o Enem é contextualizado. E aí, pessoal, quando a gente tem uma questãozinha, por exemplo, falando sobre modo de produção primitivo, a gente tem uma questão que ele vai perguntar para você ele vai dar um texto explicando como é que é o trabalho numa sociedade antiga, e ele vai perguntar assim para você: ei, me diz qual é a característica desse trabalho, aí você precisa saber o quê? Qual é a característica do modo de produção primitivo. É isso que vai acontecer na prova. Marden, isso tem aparecido nos últimos exames? Claro que tem. Sabe por que a gente não vê? Que a gente está acostumado a fazer a prova só pelo conteúdo, por si só. Sabendo o conteúdo, o Enem não é isso. Não é isso. E é justamente para isso que a gente está fazendo essa imersão. Vem comigo, ó. Antes da gente passar por cada modo de produção, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Quando nós estamos falando em modos de produção, a gente tem que lembrar que todo modo de produção, ele vai criar, certo? Uma soma entre a força de trabalho, que geralmente é exercido, obviamente, pelo trabalhador, e os meios de produção. Professor, o que é que seriam esses meios de produção? Os meios de produção são as formas por meio das quais eu, trabalhador, vou desenvolver o meu trabalho. Presta atenção, ó. Se eu estou no modo de produção feudal, o meio de produção que eu utilizo para desenvolver a minha força de trabalho é a terra. Se eu estou no modo de produção capitalista, o meio de produção que eu utilizo para desenvolver o meu trabalho, Bia, é o quê? É a indústria, tá certo? Então, força de trabalho é aquilo que o trabalhador possui para desenvolver riqueza. Meios de produção é aquilo que o trabalhador utiliza para desenvolver a riqueza. Essa soma entre força de trabalho e meios de produção, nunca te esqueças disso. Gera o que nós chamamos de relações de produção. Relações de produção. Certo? Então, todas as vezes que eu falo em força de trabalho e meios de produção, essa soma, essa relação, esse vínculo gera o que nós chamamos de relações de produção. Bebês, Enem de 2018, Enem de 2018. A questão foi simples, perguntava qual era a característica da relação de trabalho dentro das indústrias do século XIX. Qual eram essas relações de trabalho? Ei, século XIX, eu estou no século do capitalismo industrial. Característica da relação de trabalho, a força de trabalho, que é o trabalhador, é explorado pelo dono dos meios de produção, o burguês. Característica daquela relação de produção, exploração. A questão era simples. Ei, bebês, vocês vão ver, eu vou mandar para vocês mais de 50% de erro. Então, assim, por que as pessoas erram uma questão dessa? É porque a galera está acostumada a tentar olhar para o Enem assim, ó, bitolado. Conteúdo, 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 conteúdo. Quando o Enem está dizendo assim: ei, bebê, eu quero uma coisa simples. Eu quero que você olhe para a questão, eu quero que você saiba ler a questão e eu quero que você me diga a resposta de modo tranquilo. Certo? Então é para isso que a gente está aqui. Então, todas as vezes que a gente tem força de trabalho associada a meios de produção, essa soma, esse vínculo, essa associação gera o que nós chamamos de relações de produção. Bebês, tudo tranquilo até aqui? Tranquilo, Caterine? Tranquilo? Tudo de boas? Tranquilo? Show de bola? Show de bola? Eu preciso que vocês falem. Bora lá. Os meninos estão aí? Dá um ok. Vamos lá. Tudo ok? Vamos lá. Então, bora embora. Marden, modos de produção. Primeiro modo de produção do qual nós temos, tá? Do qual nós temos registro histórico. Modo de produção primitivo. Modo de produção primitivo, não te esquece disso, bebê. Modo de produção primitivo é um modo de produção em que nós temos como característica principal a colaboração coletiva entre os indivíduos.
Destaque especial, olhe para mim. Nesse tipo de produção não existe propriedade privada. Se não existe propriedade privada, esse modo de produção primitivo, ele é caracterizado pela coletividade, pela reciprocidade coletiva, pela ajuda mútua que os indivíduos eles desenvolvem dentro daquela sociedade primitiva. Beleza? Aí você está lá no Exame Nacional do Ensino Médio, você está falando de pessoas que são coletores lá nas sociedades antigas, certo? O que é que tem como característica aquelas sociedades de pessoas que são coletores? Essa sociedade, ela tem como característica a ajuda mútua, a reciprocidade coletiva. Eles estão unidos ali, para quê? Eles estão unidos ali para sempre pensar em fazer o quê? Para sempre pensar em fazer o melhor para a comunidade, um para o outro. Ei, pessoal, quando é que surge o modo de produção asiático? Ei, bebês, queria que vocês guardassem essa característica que eu vou citar agora. Certo? Queria muito que vocês guardassem isso. Caterine, hashtag Dica Enem, guarda para ti. Certo? Se a Milena tiver aí, guarda Milena, guarda Bia, guarda Emanuele, guarda todo mundo, ó. Característica importante, modo de produção asiático. Centralização estatal. Marden, o que é centralização estatal? O Estado, ele vai criar uma hierarquia na produção. Veja bem, o Estado vai criar uma hierarquia na produção e no topo dessa hierarquia vai estar quem, bebês? Vai estar o próprio Estado. Ora, se é o próprio Estado que vai estar no topo dessa hierarquia, quem é que vai estar abaixo do Estado? Marden, quem é que vai estar abaixo do Estado? Vai estar aqueles que desenvolvem a agricultura, vão estar os núcleos familiares, vão estar aqueles comerciantes. Mas toda essa produção, ela é feita de modo hierarquizada para que aquilo que é produzido seja dado ao Estado, seja ofertado ao Estado, seja colocado nas mãos do Estado, bebês. Então, eu estou pedindo a você que guarde no seu coração a característica principal do modo de produção asiático, que qual é? Centralização estatal, e essa centralização estatal, ela é hierarquizada. Marden, na centralização estatal, nessa hierarquia estatal, Marden, presta atenção, Marden me diz, nessa centralização estatal, tem propriedade privada? Claro que tem. Você tem núcleos familiares, você tem já ali agricultura e pecuária, você tem ali comércio sendo desenvolvido, você tem propriedade privada. O que é que marca a passagem do modo de produção primitivo para o modo de produção asiático? Literalmente é o nascimento da propriedade privada. Bebês, não se esqueçam do que eu vou lhes dizer agora. Esse tipo de modo de produção, o modo de produção que nós chamamos asiático, ele predominou na China, no Egito, na Índia e na África, tá certo? Na África. É um modo de produção que tem como característica principal essa centralização estatal hierarquizada. Depois, terceiro modo de produção na concepção de Karl Marx, o modo de produção escravista. Marden, pelo amor de Deus. Modo de produção escravista é aquele que nós temos. Onde? É aquele que nós temos na sociedade em sua maior parte histórica, no Brasil até o século XIX, né? Então, o que acontece? Esse modo de produção escravista, eu queria que você observasse bem isso. Olha só. O escravo é aquele que vai ter a força de trabalho. Presta atenção. O escravo é aquele que desenvolve o trabalho. Certo? E ele desenvolve esse trabalho em um determinado meio de produção. Sabe o que acontece no modo de produção escravista? O senhor, presta atenção, ó, o senhor, ele é o quê? Ele é dono da força de trabalho. Quem é a força de trabalho, Marden? O escravo.
mas esse senhor, ele também é dono dos meios de produção. Então, no modo de produção escravista, você tem centralizado nas mãos do senhor tanto a força de trabalho, que é exercida pela pessoa escravizada, quanto os meios de produção, que podem ser as terras, por exemplo, tá bom? O que acontece? Depois desse modo de produção escravista, pelo amor de Deus, guarda isso no teu coração. Depois do modo de produção escravista, nós temos o modo de produção feudal. Esse modo de produção feudal, se liga, ele vai gerar uma oposição entre servos e senhores. Quem são os senhores? São os donos da terra. A terra se caracteriza como meio de produção. Mas, Marden, esses servos são escravos dos senhores? Não. Os servos são aqueles que se submetem às exigências dos senhores para poder produzir nas terras desses senhores. Quando nós falamos em modo de produção feudal, não te esquece disso. Nós estamos tendo como uma valorização de modo absoluto e superlativo a terra. Esse modo de produção, ele é um modo de produção que antecede o capitalismo. E é por isso que o Marx diz assim, ó, olha só o que é que o Marx diz. O modo de produção capitalista é aquele modo de produção que surge sobre as ruínas do modo de produção feudal. Por quê? Porque o feudalismo, ele criou um antagonismo entre servos e senhores. Esse antagonismo, essa oposição, ela vai se manter na oposição trabalhadores e, obviamente, empregadores. Trabalhadores e burguesia, classe dominada e classe dominante dentro da sociedade capitalista. Qual é a característica do modo feudal? Oposição entre servos e senhores. O que vai acontecer? No modo de produção capitalista, veja bem, os meios de produção, que vão ser as indústrias, as fábricas, que vão ser o maquinário, esses meios de produção, bebês, eles vão ser privatizados. Eles vão estar literalmente nas mãos da burguesia. A burguesia, ela vai fazer o quê? Ela vai se apropriar, ela vai privatizar, ela vai tomar para si os meios ou modos de produção. E aí o que vai acontecer? Esse trabalhador que detém a sua força de trabalho, ele vai precisar se submeter à exploração dos burgueses, da classe dominante, daqueles que controlam os meios de produção. Porque numa sociedade capitalista, ninguém mais produz como se produzia antes da sociedade capitalista, de modo manufaturado. Na sociedade capitalista, nós produzimos como? Nós produzimos com base na indústria, nas fábricas. E aí, pessoal, ó, nós chegamos nos últimos 2 modos de produção. Ei, se vocês soubessem do que eu sei, vocês prestariam muita atenção no que eu vou dizer agora. Se vocês soubessem do que eu sei, vocês redobrariam, vocês triplicariam a atenção de vocês agora. Meninas, ei, por favor, fiquem comigo nesse momento. Beatriz, Caterine, quem é mais que está aí, Patrícia? Por favor. Emanuele, Celina. Ó, Celina, muito bem, tá acompanhando hoje ao vivo, né? Dandara, Sabrina, tá? Sabrina, tá? Sabrina, Emanuele tá não. Tainá, quem mais? A Milena tá. Ei, pessoal, se vocês soubessem do que eu sei, vocês redobrariam, vocês triplicariam a atenção de vocês agora, tá certo? Vamos lá. Modo de produção socialista. Qual é a principal característica? Ei, os meios de produção, eles são públicos, eles são comuns, eles são sociais.
Nesse modo de produção, os meios de produção são públicos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu quero que me respondam. Os meios de produção sendo públicos, eu estou dizendo que não vai ter propriedade privada? Eu estou dizendo isso, pessoal? Hein? Os meios de produção sendo públicos, eu estou dizendo que não vai ter propriedade privada? Eu estou dizendo isso, eu preciso que vocês me respondam. Eu estou dizendo isso, que não tem propriedade privada? Dentro do modo de produção capitalista, Caterine, tem propriedade privada. Dentro do modo de produção socialista, tem propriedade privada. Não te esquece disso. Ok, pessoal? Por favor, não se esqueçam disso. Olhe para mim para eu deixar claro uma outra coisa. O modo de produção socialista não foi uma criação da cabeça do Marx. Antes de Marx, existiam os chamados socialistas utópicos. Marden, quem eram esses socialistas utópicos, se vocês quiserem anotar? Charles Fourier, Saint-Simon, Owen. Esses socialistas, eles diziam assim, ei, cara, nós podemos desenvolver uma sociedade socialista de modo absolutamente brando, de modo absolutamente pacífico. O socialismo, Dandara, o socialismo é a próxima etapa natural da sociedade. Nós não precisamos fazer nada. Por que eles eram utópicos? Porque eles acreditavam que o socialismo seria implementado sem a necessidade de uma revolução, como pregavam os chamados socialistas científicos. Bebês, eu queria muito que isso ficasse guardado no coração de vocês. Certo? Queria muito de verdade. Olha para outro ponto. Depois do modo de produção socialista, nós entramos no modo de produção comunista. Marden, qual é a principal característica do modo de produção comunista? Olha só, quando nós chegamos no comunismo, nós temos a anulação, a finalidade, nós temos a destruição, chamem como quiser, das classes sociais. No comunismo, aí sim, a propriedade privada, ela é abolida, uma vez que a propriedade se torna um bem comum. Marden, eu vou deixar de ter uma casa no comunismo. Marden, eu vou deixar de ter... O que você vai deixar de ter é o quê? É a propriedade privada. Você vai ter uma propriedade, mas essa propriedade ela não é privativa sua. Essa propriedade ela é um bem comum da sociedade. Aqui nós vamos ter o fim da propriedade privada. Característica do modo de produção comunista, que nunca existiu em canto nenhum. Vou dizer de novo para isso entrar bem no seu ouvido. Que nunca existiu em canto nenhum. Qual é a característica principal? Bebês, ausência de classes sociais. Em nenhuma sociedade da qual nós temos até hoje, certo? Notícia, nós encontramos comunismo, pelo menos como Karl Marx pensava. Meus amores, gostarei de escutá-los. Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo show de bola, preciso escutá-los. Tudo ok? Vou sair de frente para vocês baterem aí, ó. O velho Printers, tá? Show de bola. Ai, meu Deus, vou tirar a foto do celular. Deixa eu tirar aqui para vocês, para mandar no grupos. Deixa eu bater aqui. Show. O que mais? Vou mandar no grupo. Rapaz, o quadro hoje ficou bonito, viu? O negócio tá... Hein, bebês? Eu preciso que vocês me digam. Tudo tranquilo? Preciso, tudo ok? O que é que o pessoal está dizendo? Eu já mandei, Sabrina, a foto no grupo, tá bom? Tudo ok? Show? Eu vou resolver algumas questões e daqui a pouco vocês não podem... Epa, peraí, bota agora não, Patrícia. Deixa eu voltar aqui para cá. E aí depois eu vou
Depois que eu resolver as questões, tá bom? Eu vou voltar para cá, ó. Não me deixem sair daqui sem falar disso aqui, tá bom? Sobre Max Weber, tá certo? Não posso sair sem falar sobre isso. Certo, bebês? Ok? Vamos lá, Patrícia. Me coloca aí no tablet, compartilhando para os meninos, para a gente fazer aqui algumas questões. Mais para cá, show de bola. Vamos lá, vamos fazer algumas questões. Me acompanhem aí, pessoal. Mesmo módulo da semana passada, tá bom? Eu queria muito que vocês me acompanhassem. A gente vai resolver aqui algumas questões, tá? Estou compartilhado, estou pequenininho, fiquei pequenininho, tá show de bola aí, todo mundo está acompanhando, me acompanha. Olha só, sexta questão, tá certo? Uma questão muito interessante, uma questão que aconteceu em um dos simulados mais, digamos assim, semelhantes ao que é o Exame Nacional do Ensino Médio hoje. Esse simulado é o simulado da Bernoulli, um simulado muito bom, tá certo? O simulado da Bernoulli, do evolucional, hoje são os dois simulados, junto ao simulado da Somos Educação, são os simulados assim que a gente pode dizer que tem um nível de semelhança ao Exame Nacional do Ensino Médio muito forte. Olha que questão linda, tá? Sexta questão, me acompanhe. Diz assim, ó, comando. Para compreender a influência dessas dimensões no tipo de participação e interações que cada estratificação social citada no quadro exerce sobre a estrutura econômica, elaborou-se o conceito de forças materiais, relações de produção, agrupamentos sociais, meios produtivos, materialidade psicossocial. Ele quer que a gente diga assim, qual é o conceito que explica as interações que cada estrato social exerce, tem sobre a estrutura econômica, tá bom? Vamos olhar lá como é que a tabela ela se mostra para nós. Ele diz assim, ó, quantidade de poder econômico sobre sua força de trabalho e sobre os meios de produção empregados. Acompanha. O escravo, qual é o poder que ele tem sobre a sua força de trabalho? Nenhum. Por quê? Porque a força de trabalho do escravo pertence a quem? Ao seu senhor. Então, nenhum. Certo? E Mardim, qual é o poder econômico que ele tem sobre os meios de produção? Nenhum. Por quê? Porque esse meio de produção pertence a quem? Pertence ao senhor dele. Ok? Marden, depois, a gente tem aí o servo, olha só. Quantidade de poder econômico sobre a sua força de trabalho? Algum. Quantidade de poder econômico sobre os meios de produção? Algum. Por quê? Porque ele tem controle sobre alguma parte da terra. Entende? Então, esse servo, que está dentro do modo de produção feudal, ele tem algum controle sobre a sua força de trabalho e sobre o meio de produção. Algum. Agora, olha só, o proletário, pessoal, olha só o proletário. O proletário, ele tem total controle, certo? Sobre a sua força de trabalho. Mas, pessoal, ele não tem poder econômico nenhum sobre os meios de produção, porque os meios de produção, dentro do capitalismo, eles foram privatizados, certo? A burguesia tomou para si os meios de produção. E aí, para terminar, aquele que é o independente. Ele tem total quantidade de poder sobre sua força de trabalho. Eu sou independente, eu trabalho quando eu quero. E ele também tem quantidade de poder econômico sobre os meios de produção empregados de modo total. Ou seja, ele trabalha da forma que ele quer trabalhar com os meios que lhe são cabíveis. Por isso que ele é independente. A grande pergunta é, bebês, qual é aqui o conceito que explica a relação entre a força de trabalho e os meios de produção? Literalmente isso aqui, ó, relações de produção, alternativa B. Olhe para mim, bebês, esse tipo de questão aqui é uma questão que vocês julgariam fácil, média ou difícil? Me respondam só para eu deixar claro uma coisa para vocês, por favor. Vamos lá, por favor. No chat ou liguem o microfone, eu preciso que vocês me respondam. Bora lá. O que é que o pessoal está dizendo, Patrícia? Média, o que mais? Pessoal,
Agora me diga uma coisa, quem de vocês sabia o que diabo era relações de produção? Sinceridade, todo mundo sabia o que era relações de produção. Por que eu estou perguntando para vocês? Eu estava ministrando essa aula, certo, sobre modos de produção, para uma determinada plataforma do Brasil. Escuta o que eu estou dizendo, galera. Eu estava ministrando essa aula sobre modos de produção para uma plataforma digital aqui do Brasil. E foi um aluno dessa plataforma digital, lá do Rio Grande do Sul, que me mandou essa questão que vocês estão vendo aqui, de um dos simulados da Bernoulli. E eu usei essa questão e estou dizendo que é de um simulado da Bernoulli. Olhe para mim. Pessoal, no simulado ele me mostrou, ele e mais quase 87% dos que fizeram essa questão erraram a questão. Vocês acreditam nisso? Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Pessoal, essa é uma questão que exigia que você soubesse um conceito. Toda questão que exige que você saiba de conceito, ela é uma questão difícil. Essa questão, pessoal, ela teve um índice de erro muito grande porque ela exigia conceito. Se você não souber o conceito, você não anda aqui, né? Certo? Então, você precisava, de fato, conhecer o conceito. Todas as questões que exigirem no Enem o conceito X, o conceito Y, a concepção zeta, enfim, qualquer que seja, se exigir conceito, tenha certeza, a questão é difícil. Marden, eu sei qual é o conceito. Eu pulo a questão, se você sabe qual é o conceito, farra a questão. Certo? Por quê? A galera diz assim, olha o que eu estou dizendo. A galera acha que as questões fáceis, elas pontuam mais que as questões difíceis. Não é verdade. As questões que têm o maior ponto no Enem são as questões difíceis. O que a gente não pode fazer é acertar as difíceis e errar as fáceis. Aí é loucura. Por quê? Porque a gente não vai pontuar nas difíceis de modo total, entende? Mas as questões que têm um nível de maior proficiência, de maior nota, de maior bônus, são as questões difíceis. Então, essas questões a gente precisa acertar, tá bom? Não estou dizendo para você errar essas questões. Não estou dizendo para você menosprezá-las. O que eu estou dizendo é que você não pode acertar todas as difíceis e errar todas as fáceis, que aí você lasca a sua nota. O que é que eu preciso que você faça? Que você garanta as fáceis e médias e faça as difíceis. Agora, por exemplo, eu me deparei com essa questão. Ele está pedindo conceito aqui. Eu preciso saber o conceito. Eu sei o conceito, eu vou pular? Claro que não. Questão que para você que sabe o conceito vai ser extremamente bem resolvida. Agora tenha certeza que muita gente vai errar. Todas as questões que pedem conceito, elas são questões que têm grande índice de erro. Marden me dá exemplo, solipsismo, capital cultural, certo? Marden me dá outro exemplo, vamos lá, niilismo, amor fati, são questões que eram conceituais. Ou você sabe o conceito ou você não sabe, certo? Se você não souber o conceito, tenha certeza, meu amigo, você não faz a questão. Isso aqui é um tipo de questão desse estilo. Beleza, pessoal? Vamos para a sétima questão. Olha só uma sétima questão, gosto muito dessa questão também. Tá? Essa aqui já não é de um simulado, foi uma questão que eu fiz, tá? Uma questão inédita e uma questão bem interessante, tá bom? Vamos fazer a questão, vamos lá, me acompanha aí, Celina, me acompanha, ó. O texto aborda características de um modo de produção denominado como? Ele está perguntando assim, bebê, nesse trecho aqui, ó, certo? De qual modo de produção é que eu estou falando? Essa é a única pergunta que eu estou fazendo. Qual é o modo de produção que está em voga aqui? É isso que eu quero saber. Certo? Só isso. Só isso. Só isso. Beleza? Marden, é fácil essa questão? Vamos ver, né? Qual é o modo de produção? Ele diz assim, ó. Nessas sociedades, a questão econômica decisiva era o provimento de obras públicas pelo Estado. A centralização de algumas funções econômicas pelo Estado
era um resultado das condições geográficas que levou ao uso do trabalho em larga escala para a irrigação na agricultura. Ao lado da centralização estatal, ao lado da centralização estatal, se tem centralização estatal, eu estou falando de qual modo de produção? Eu nem preciso continuar o texto. Modo de produção asiático. Ao lado da centralização estatal havia a união da agricultura e da manufatura familiar e o comércio disperso em pequenos centros entregava tudo nas mãos do Estado. Aí, pessoal, centralização estatal, ou seja, o Estado tem uma economia centralizada e essa centralização é hierárquica. Tudo aquilo que é produzido na base é dado, é ofertado nas mãos do Estado. Nas mãos do Estado. Marden, essa questão é o quê, pessoal? Questão absolutamente fácil. Se você lembra que o feudalismo se concentra na terra, se você lembra que no primitivo é coletividade, se você lembra que no escravista não tem uma força de trabalho ligada à agricultura e à manufatura familiar, não tem isso, tá? E se você lembra que o metalista, ele nem está sendo citado como modo de produção, você vai ser essa questão tranquilamente. Show de bola, bebês? Show de bola, tranquilo? Olha só, vamos agora para a oitava questão, certo? Marden, por que a oitava questão? Ela vai falar sobre o trabalho na Idade Média. Bebês, vejam bem, a gente vai fazer essa questão e depois eu venho para cá, tá? Tenho muita coisa a falar nesse ponto aqui, tá? Do Max Weber. Mas vamos fazer a questão, vamos entender direitinho e depois a gente vai ali para a questão do Max Weber. Essa oitava questão, fui eu que fiz também, é uma questão inédita. Eu fiz para essa aula, tá? Vocês não vão encontrar essa questão em outro lugar. E é uma questão, certo? Que a gente vai entender a questão e entender qual é o nível dela aqui pra gente, beleza? Alguém perguntou alguma coisa? Foi, Patrícia? O microfone ligou aí, sem querer? Alguém quer perguntar alguma coisa? A descentralização do poder, eu não entendi que é aquela descentralização do poder. Milena, se tu puder ligar o microfone, eu não entendi. Descentralização do poder. Oi, é porque tu falou que no asiático tem centralização do Estado? Aí, a partir de que momento eu falo da descentralização? A partir do feudal, no caso. Certo, entendi. Agora a pergunta, a partir do feudal, exatamente. A partir do feudal, você tem uma descentralização, por quê? Porque agora a produção, ela não é mais controlada pelo Estado. Por isso que existiam os chamados senhores feudais, né, que eram os senhores da terra que alocavam essa terra para servos poderem desenvolver o trabalho. Entendi a pergunta, obrigado. Certo? Então, se falar de centralização, eu posso pensar tanto no asiático quanto no escravista? Pode, porque no escravista, centralização nesse caso não seria do Estado. No escravista, a centralização seria nas mãos de um senhor. Tá certo? Por quê? Porque o senhor aqui ele vai ter a centralização do poder tanto daquele que produz, que é o escravizado, quanto dos meios de produção. A única diferença é essa, porque aqui é do Estado, né? E aí eu não estou julgando como é que é o modelo de governo desse Estado, e no escravista eu estou dizendo que essa centralização ela está nas mãos do senhor, certo? Não é do Estado em si, mas é de um senhor. Tem centralização também, ok? Perfeito. Certo, obrigada. Perfeito. Vamos para a oitava questão. Gente, oitava questão, questão muito interessante. Olha só o que é que diz. Remanescente, ó, toda vida que vocês virem esse termo, remanescente, é um termo que o Enem gosta muito de utilizar, tá bom? Então, toda vez que eu vou fazer alguma questão assim que eu preciso utilizar, advindo de um contexto X,
ligada a um contexto X, eu geralmente uso esse termo, tá? Para fazer referência a como o Enem gosta. Diz assim, remanescente do ideal laboral da Idade Média, o texto evidencia a prática da... Então, olha só, esse texto aqui está no contexto, ele está falando de algo que está no contexto da Idade Média. Ele está falando, o texto comando está me dando a ideia, ele está falando sobre um ideal laboral. Que diabo é ideal laboral? Ideal de trabalho, ideal de produção, certo? Remanescente de uma ideia de trabalho típica da Idade Média, esse texto está evidenciando uma prática de quê? Certo? Vamos ver o que o texto está dizendo, né? O texto diz assim, pessoal, ó. Durante a Idade Média, o trabalho cabia aos servos, que sustentavam os senhores feudais, donos da terra e do poder. Olha aí, ó, donos da terra e do poder. Só que não era um senhor, certo? Até este momento histórico, a vida laboral confundia-se com a vida doméstica. O trabalho era realizado em casa, em família, e os filhos aprendiam seus futuros ofícios com os seus pais, ou, no máximo, com os vizinhos que conhecessem ofícios diferentes. Até o fim da Idade Média, o trabalho era visto como castigo e sofrimento, e a profissionalização era determinada por nascimento ou por conveniência. O trabalho era visto como um castigo ou como sofrimento. Bebês, vamos lembrar do seguinte, ó. Quando a gente está falando de Idade Média, não tem como a gente não lembrar da estrutura piramidal medieval que vai subsistir aí até onde? Até meados, tá? Até meados do século XVIII, certo? Então, o que vai acontecer? Essa estrutura aqui, ela, que é a estrutura piramidal e estamental, ela dizia assim, ó, quem está no topo, ninguém mais, ninguém menos que o clero, quem está aqui na intermediária é a nobreza, e aqui é o terceiro estado, certo? Esse terceiro estado era aquele ao qual estava destinado o trabalho. O trabalho era destinado literalmente ao terceiro estado. Esse trabalho era visto como castigo ou sofrimento. Inclusive, a expressão trabalho vem de tripalho, que é um instrumento de tortura. Meus amores, o texto que vem da Idade Média, ele apresenta uma ideia de trabalho típica da Idade Média. Tá, Marlon? Típica da Idade Média. Típica da Idade Média. E aí ele evidencia a prática de quê? Marden, o texto está evidenciando a prática da valorização do trabalho braçal, jamais. No texto, o que é que está acontecendo? O trabalho é visto como castigo. Depois, B de bola, reiteração das hierarquias sociais. Faz sentido? Faz. Ora só, por que faz sentido? Porque quem é que vai trabalhar? O texto está dizendo. Senhores feudais, donos da terra e do poder, eles não trabalhavam. Quem trabalhavam eram os seus servos. O trabalho, olha só, primeira partezinha do texto, ó, o trabalho cabia aos servos. E esses servos, por meio de seus trabalhos, eles sustentavam quem? Os senhores feudais. Quem é o servo? É aquele que está submetido à produção na terra de um senhor feudal. O senhor feudal é dono da terra. E aí, o que é que eu faço? Eu vivo com a minha família na terra. Os meus filhos, eles vão aprender o ofício comigo. Ou, no mais, eles vão aprender um outro ofício que outra pessoa que trabalha para um senhor feudal possui. No mais, é isso. Então, faz sentido de ter reiteração. Bebês, reiteração é reafirmação, certo? Reafirmação das hierarquias sociais. Mas vamos ver as outras, ó. Sacralização das atividades laborais. Marden, se o trabalho ele é um castigo, como é que eu vou ter sacralização? Sacralização é sinônimo de tornar sagrado? Não. D de dado. Superação das exclusões econômicas. Meu amigo, você até hoje não tem, na ótica do trabalho, superação de exclusão econômica nenhuma. Não era na Idade Média que você teria isso, tá bom? Para terminar,
ressignificação das heranças religiosas. Em canto nenhum pode ser, por quê? Porque o texto não está falando sobre a questão religiosa, ok, meus amores? Então, alternativa B. Amores, uma questão de nível média, tá certo? Uma questão média. Mas, Marlene, por que é média? Porque ele está pedindo aquilo que o texto está evidenciando, aquilo que o texto está indicando, aquilo que o texto está apontando. Ele está pedindo necessariamente uma característica do texto. É óbvio que você encontra a resposta no texto, mas ele não está pedindo uma característica, ele não está pedindo para você identificar algo no texto. Ele está dizendo assim, esse texto que fala que o trabalho ele é produzido pelas pessoas que estão no extrato social mais baixo, o que é que ele está evidenciando? O que é que ele torna explícito dentro da Idade Média? Nada mais, nada menos do que a reafirmação da hierarquia social. Patrícia, me deixa grande de novo. Olha só, vou voltar aqui para vocês, ó. Bebês, vem para cá comigo, ó. Olha aqui. A gente... Oi. Por que não seria fácil? É porque ele está dizendo assim, Natália, no comando da questão. Ele está dizendo no comando da questão que ele quer uma evidência daquilo que o texto produz. Se ele dissesse assim, eu quero uma característica daquilo que o texto produz. Eu quero que você identifique algo que o texto está dizendo. Nesse caso, ele não está pedindo característica, ele não está pedindo identificação. Ele está dizendo assim, eu tenho um texto que está falando sobre trabalho, e eu quero que você me diga o que é que ele evidencia, o que é que ele torna explícito, o que é que ele torna claro. Quando no Enem você tem essa operação de não identificar, de não caracterizar, mas de mostrar o que o texto está deixando claro, você sai de um nível de facilidade, você entra aí naquelas questões que são as chamadas médias fáceis, né? No Enem a gente tem as questões fáceis, fáceis médias e fáceis difíceis. Aí entra para as médias, que a gente separa só fácil, médio e difícil. Mas tem as médias fáceis, as médias médias e as médias difíceis, e por isso as médias são as maiorias. E tem aquelas difíceis que são fáceis, as difíceis médias e as difíceis difíceis. O que é que eu estou dizendo para vocês? Existe um critério que o Enem utiliza para dizer qual é qual. Um dos critérios é esse aqui. O que é que faria essa questão não ser uma questão fácil? É porque ela está dizendo assim, ei, eu quero que você não caracterize, não identifique, eu quero que você me diga o que é que o texto está evidenciando. Evidenciar é tornar claro, é tornar explícito, é tornar, indicar algo que está aparecendo de modo preponderante, entende? Então, nesse comando, eu não estou pedindo o quê? Eu não estou pedindo uma característica, uma identificação. Eu estou pedindo para você me mostrar o que é que esse texto está evidenciando. Tá? Então, seria isso, a reiteração das hierarquias sociais. Vocês estão achando fácil essa questão? Primeiro, a gente acabou de ter a aula. Segunda coisa, e isso é importante sempre lembrar, tá? As alternativas também, elas não dão pra gente, assim, muitas características de dubiedade, tá? Mas lembrem-se, uma questão no Enem, ela é balizada, ela é caracterizada como fácil, médio e difícil, levando em consideração alguns fatores. Primeiro fator é a habilidade. Segunda é o assunto. Terceiro é a linguagem que está sendo utilizada. A linguagem que está sendo utilizada nessa questão, ela exige que você entenda o que é, por exemplo, servos e senhores feudais. Ou seja, exige isso de você. Exige que você entenda qual era a concepção de trabalho que existia no mundo medieval. Então, são conceitos que você adquire previamente. Quando é que é uma questão fácil? Quando a questão, ela diz assim, ei, eu quero que você simplesmente leia o texto e me diga qual é a característica ou me diga o que é que o texto está dizendo, certo? Ou seja, a questão fácil, ela vai exigir de você, literalmente, que você saiba ler para fazer a análise textual e dizer qual é a alternativa correta, tá bom? Essa aqui, ela trazia elementos que atiram de uma questão fácil para uma questão mediana. Ah, Marlene, mas para mim é fácil. Ótimo que para você é fácil, mas nos critérios do Exame Nacional do Ensino Médio, ela seria média, tá bom? Vamos para cá, pessoal, ó. Tudo tranquilo? Tem mais alguém, Patrícia, que perguntou alguma coisa? Não. Olha para cá, pessoal, ó. Natália, certo? Natália, Dandara, Sabrina, Celina, olha só.
Nós temos aqui esse rapaz aqui, ó, Max Weber. Bebês, o Max Weber, ele escreveu uma obra muito famosa chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber, sociólogo alemão, ele vai desenvolver algo que foi absolutamente marcante para a gente entender o desenvolvimento do capitalismo moderno. Marden, o que foi que o Weber falou, certo? Que vai nos levar a entender o desenvolvimento do capitalismo moderno. Vamos lá, vamos entender. O Weber diz, pessoal, ó, que antes do mundo moderno, isto é, no mundo medieval, o trabalho era visto como algo, ó, presta atenção, degradante. Vamos colocar aqui, ó, o trabalho é algo degradante. Beleza? Marden, o que é que significa dizer que o trabalho é degradante? Que esse trabalho não dignifica o homem. Nós acabamos de ler isso em um texto. Presta atenção, porque isso é importante você saber. Dentro do mundo medieval, bebês, qual é a predominância religiosa? É do catolicismo romano. No mundo medieval, a Igreja Católica, Apostólica e Romana predominava religiosamente falando. Preste bem atenção, ela predominava religiosamente falando. O trabalho, então, era visto como algo degradante, castigo, nós acabamos de ler isso, algo que gera sofrimento. Bebês, vejam bem, o trabalho no mundo moderno, ele vai passar por uma ressignificação. Por favor, guardem isso no coração de vocês. Pessoal, se vocês soubessem a importância dessa aula para o Enem, vocês não sairiam dessa aula sem entender nada do que eu estou dizendo. Certo? Vocês sairiam dessa aula dizendo assim, eu só saio dessa aula quando eu passar por todos os pormenores que o Marden está dizendo. Pessoal, presta atenção. O trabalho no mundo moderno, ele passou por uma ressignificação. Essa ressignificação, ela só pôde acontecer por causa que no início do mundo moderno, houve um negócio que nós chamamos de reforma protestante. A reforma protestante foi um movimento burguês. A reforma protestante foi um movimento burguês. Esse movimento burguês mostrou o seguinte, ó. Aqui o trabalho é degradante porque ele é coisa de quem está na parte de baixo da sociedade, na base. Quem é que está na base? O terceiro estado, as pessoas que se propõem ao desenvolvimento do trabalho, elas estão na base. As pessoas que estão aqui, ó, o clero e a nobreza, eles merecem apenas serem sustentados por aquilo que esses trabalhadores, eles desenvolvem. Mas o trabalhador, ele é visto como um sofrido, ele é visto como um condenado, ele é visto como uma pessoa degradante na sociedade. Reforma protestante inverte isso. Reforma protestante mostra que o trabalho no mundo moderno vai ser, ó, guarda essa expressão, um instrumento salvífico. Professor, o que é um instrumento salvífico? É um instrumento de salvação. O trabalho no mundo moderno é um instrumento salvífico. Eu estou falando no início do mundo moderno. Guarda o que eu estou dizendo. Reforma protestante. Os protestantes começam a dizer assim, que são burgueses. Ei, aqui o trabalho era algo degradante. Aqui o trabalho era visto como uma pessoa que está condenada, uma pessoa que está sofrendo. Só que nós, burgueses, enriquecemos
licitamente por causa do trabalho. O instrumento salvífico, que é o trabalho, possibilita o quê? Presta atenção. Possibilita o enriquecimento lícito. Não é um enriquecimento ilícito. Não é um enriquecimento que tem como base o roubo, que tem como base a sorte. Esse enriquecimento aqui é lícito, por quê? Porque ele se dá na medida que a burguesia, por meio do comércio, desenvolve dentro dos seus negócios o lucro. Qual é a base desse trabalho moderno, que é instrumento salvífico, que gera enriquecimento lícito? É o lucro. E aí, pessoal, isso aqui vai gerar o que o Max Weber chama, guarda essa expressão de espírito do capitalismo. Noutras palavras, galera, não existiria capitalismo se o espírito do capitalismo não tivesse sido inflado pela ética protestante, pelo modo de vida protestante. Como é o nome da obra? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O espírito do capitalismo é uma consequência do modo de vida protestante, que vê o trabalho como um instrumento de salvação, que é aquilo que gera enriquecimento lícito. Enriquecimento lícito é um trabalho que sempre vai buscar o lucro, e esse lucro é o quê? É a base do capitalismo moderno, certo? É por isso que no Enem nós temos uma questão sobre Max Weber. No Enem nós temos uma questão sobre Max Weber, falando o quê? Falando que a empresa do capitalismo moderno é a busca do lucro constante. A empresa, o objetivo, o grande objetivo, a grande finalidade do capitalismo moderno é buscar o lucro. Esse é o espírito do capitalismo. Ei, pessoal, olhem para mim, para a gente ir para a 9ª questão e a gente ir encerrando a nossa aula. Olha só o que acontece, pessoal. Nesse capitalismo, no momento que as pessoas entendem que elas podem trabalhar e por meio desse trabalho elas se veem agora como pessoas superiores, elas se veem dentro de um capitalismo, certo? Esse capitalismo, ele começa a superar o quê? Ele começa a superar, certo? O chamado trabalho o trabalho degradante. Tá? O trabalho degradante, eu ia falar trabalho explorador, mas não é não. Trabalho degradante, ou se quiserem, tá bom? Vocês podem chamar isso aqui também de superação do chamado trabalho servil. Porque qual era o modo de produção que tinha maior preponderância na Idade Média? Era o modo de produção feudal. Ei, pessoal, modo de produção feudal, ele tem maior preponderância na Idade Média. Então, o que acontece? Nesse modo de produção feudal, nós temos o quê? Nós temos a ideia de um chamado trabalho servil, certo? Em que existe um servo de um senhor. Cuidado, esse servo não necessariamente é um escravo, tá? É óbvio que existiam ainda escravos no modo de produção feudal, mas o servo não necessariamente é um escravo. Esse trabalho servil, esse mesmo trabalho aqui da Idade Média, ele é um trabalho degradante, tá? Isso é importante a gente compreender, meu povo. Marda é muito importante. Queria que não fosse, mas é. Tá bom? Tem alguém aí, Patrícia? Nós vamos para a questão. Vai, me deixa pequenininho, vamos para a questão. Olha só. Questão do Enem, tá? Essa. Na verdade, essa é uma questão de história. Mas, na verdade mesmo, é de sociologia. Porém, a galera de história disse que é... Mas vamos lá. Diz assim. Qual a alteração nas relações sociais na Inglaterra é registrada no diálogo
extraído da obra escrita em 1724. 1724, nós estamos no século XVIII, certo? 1724, nós estamos no século XVIII. Ele está perguntando para mim, ei, nesse texto que é do século XVIII, qual é a alteração nas relações sociais que eu vejo aqui registrado nesse diálogo? Vamos ver qual é o diálogo, né? Vamos ver o que é que diz o diálogo. Diz assim, ó, juiz, entre Edmund, falei com seu senhor. Edmund, não com o meu senhor, Vossa Excelência. Espero ser eu o meu próprio senhor. Juiz, bem, com o seu empregador. O senhor é o fabricante de roupas. Serve a palavra empregador, Edmund? Edmund, sim, sim, Vossa Excelência. Qualquer coisa que não seja Senhor. O que é que o texto está dizendo para a gente? O juiz ali, ele estava tendo uma concepção de trabalho em que estava se reiterando, estava se apontando uma característica do trabalho feudal. Só que o Edmundo está dizendo que, ei, eu sou o meu próprio senhor. Ei, sou eu que me autodelibero. Sou eu que me autogoverno. Não existe uma pessoa que me governa. Não existe uma pessoa que determina como é que eu devo trabalhar, como é que eu devo viver, como é que eu devo me comportar na sociedade. Eu não sou servo. Ei, qual é a alteração que eu estou vendo aqui nessas relações sociais? Observem só uma coisa, pessoal. Todas as vezes que a gente tem... Deixa grande de novo, Patrícia. Vou voltar aqui, ó. Volta para cá, pessoal, ó. Todas as vezes, galera, que eu tenho, tá? Uma alteração nos modos de produção, todas as vezes que a gente sai de um modo de produção X para um modo de produção Y, todas as vezes que a gente faz isso, o que acontece? Surge também uma alteração nas relações sociais. Então, se eu estou aqui no modo de produção escravista, as relações sociais elas funcionam de uma forma. Se eu estou no modo de produção capitalista, as relações sociais elas funcionam de outra forma. Então, ao alterar um modo de produção, eu altero as formas de relacionamento social dentro da sociedade, beleza? Marden, qual a alteração nas relações sociais na Inglaterra é registrada no diálogo extraído da obra escrita em 1724? Vamos embora? Alternativa A, melhoria das condições laborais no ambiente fabril. Ei, o texto está falando de ambiente fabril? Não. O texto está falando de melhoria das condições laborais? Não. O texto está falando sobre o quê? Sobre uma mudança na forma de tratamento. Eu não sou escravo, eu não sou servo. Por isso eu não tenho senhor. Eu sou meu próprio senhor. Marden B, superação do caráter servil nas relações trabalhistas. Ei, se eu tenho um senhor, eu sou servo. Se eu estou superando o caráter servil, eu estou dizendo, eu não sou mais servo de ninguém, eu sou o meu próprio senhor. E nas relações trabalhistas, um senhor de si mesmo, ele decide trabalhar para alguém que vai ser o seu empregador. Isso é o que acontece no capitalismo. Vamos ver as outras. C. Extinção dos conflitos hierárquicos no contexto industrial. Primeiro, o texto não está falando disso. Aí você se lembra que no século XVIII, né, quando a gente tem revolução industrial sendo consolidada, você não tem a extinção de conflitos hierárquicos, jamais. Ao contrário, esses conflitos hierárquicos eles se tornam ainda mais palpáveis. D. Abrandamento dos ideais burgueses nos centros urbanos. Gente, o texto está falando de empregador, mas o texto não está falando de abrandamento dos ideais burgueses. Ao contrário, se eu tenho um empregador, os ideais burgueses, no século XVIII, quase na metade aí do século XVIII, eles não vão ser mais brandos, eles vão ser mais o quê?
mais evidentes, eles vão ser mais característicos dessa sociedade do século XVIII. Olha a alternativa aí, desaparecimento das distinções sociais no ordenamento jurídico. Se tivesse aqui, ó, reiteração, se tivesse aqui ratificação das distinções sociais do ordenamento jurídico, estaria plenamente correto. No lugar de desaparecimento, reiteração, estaria plenamente correto. Sobrando-nos aí a alternativa B de bola, tá bom? Bebês, questão tranquila para a gente fazer, tá bom? A gente vai agora, certo, para os modelos de produção. Eu vou chamar a atenção de vocês, tá? Numa questão eu vou falar sobre os modelos de produção. Marden, qual é a diferença entre modelos de produção, certo, e modos de produção? Veja bem, os modos de produção, certo? A gente vai fazer a 10ª ainda, tá bom? Veja bem, os modos de produção, deixa grande de novo, Patrícia, olha só. Modos de produção são 7. Só que dentro do sistema capitalista, nós vamos ter alguns modelos de produção do capitalismo. De novo, Marda, modos de produção são 7, certo? Modelos de produção se referem aos modelos de produção intrínsecos ao capitalismo. Marden, quais são eles? Bem, a gente pode falar de Taylorismo, Toyotismo, Fordismo, Volvismo, certo? Para o Enem, qual é o mais importante, pelo amor de Deus? Fordismo. Fordismo. Marden, Toyotismo também é importante? Também. Mas se você pegar as questões, a maior parte delas vai ser do Fordismo. Características básicas do Fordismo, Marden, pelo amor de Deus. Todas as vezes que a gente tem um modelo de produção fordista, a gente tem duas características principais: trabalho repetitivo, pista de montagem. Essas duas características, trabalho repetitivo e pista de montagem, no Fordismo, geram uma terceira característica, que é o quê? Padronização nas técnicas de produção industrial. Eu vou repetir isso devagar para você. Eu vou esperar que você esteja anotando, certo? E eu vou dizer. Padronização nas técnicas de produção industrial. Padronização na produção das técnicas de produção industrial. Padronização na produção das técnicas de produção industrial, certo? Anota isso, que isso é importante. Meus amores, isso é importante. Isso é a característica do Toyotismo, do Fordismo. E é sobre isso que nós vamos ver e nós vamos desenvolver essa questão aqui. Olha aí, questão 10, tá bom? Por favor, Patrícia, me deixa agora no slide de novo aqui no tablet, de fazer essa questão com os meninos. Questão fácil, tá? Diz assim. A inovação do fenômeno do Fordismo entre o final do século XIX e o início do século XX, indicado na imagem, o que é que a gente está vendo na imagem? Ó, pista de montagem, pessoas aqui trabalhando, tá certo? E observem, ó, um tipo de padronização, certo? Na pista de montagem. Ele diz assim, indicado na imagem foi o desenvolvimento de quê? Energia elétrica? Não. Robótica no Fordismo? Também não. Marden pode ser padronização fabril? Pode. Tecnociência produtiva? Tecnociência não. Tecnociência não é ligada ao chamado Fordismo, tá? Um mecanicismo produtivo. Se tivesse mecanicismo produtivo, podia ser. E Marden, alternativa aí, qualificação profissional, não pode ser por quê?
porque o trabalho aqui, ele é repetitivo. Então, você não precisa ter uma qualificação profissional. Sobra-nos aí a alternativa C, padronização fabril. Marden, dá tempo a gente fazer a última? Claro que dá. A gente vai fazer e ficar extremamente feliz com essa 11ª questão, que também envolve um modelo de produção. Vamos ver qual é esse tipo de modelo de produção que está sendo colocado aqui, tá bom? E aí a gente revisa o outro modelo de produção, que é tão importante quanto o Fordismo. Mas o Fordismo, eu repito, ele é mais importante porque ele aparece mais vezes na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Ai, Marda, eu estudo isso aqui na geografia. Ei, geógrafo é bicho danado. Eles pegam isso aqui, mas isso aqui é da sociologia, tá certo, pessoal? Mas vamos lá, vamos embora. Ele diz assim, ó, o modo de produção apresentado tem por característica... tá perguntando assim, bebê, esse modo de produção que eu apresentei, qual é a característica dele? Vamos ver o que é que o texto diz, ó. No mundo da produção e do trabalho, difundiu-se nos anos 1980 um modelo fundado nas possibilidades abertas pela introdução de um novo padrão tecnológico. Ei, eu tenho nesse novo tipo de produção uma introdução de um novo padrão tecnológico. A revolução microeletrônica, tá? Aqui, um pequeno grupo de trabalhadores multifuncionais ou polivalentes opera uma ilha de máquinas automatizadas num processo de trabalho intensificado que diminui ainda mais a porosidade no trabalho. Marden, o que é diminuir a porosidade no trabalho? É fazer você não produzir aquilo que não é preciso ser produzido. Já matei qual é a questão. Já matei qual é o gabarito dessa questão. Matei a questão. Se eu diminuo a porosidade no trabalho, isso significa que eu não vou produzir aquilo que não precisa ser produzido. Marden, qual é a característica? Produção por demanda. Geração de estoque está se referindo ao Fordismo. Verticalização da produção, por que não pode ser? Porque o texto está falando de ilhas, tá? Então não tem aqui uma produção verticalizada, tá? Marden, por que não pode ser concentração em uma unidade fabril? O texto não está me dizendo isso. Massificação de bens de alta tecnologia também não. Quero terminar fazendo uma pergunta importantíssima para vocês, bebês. Esse modo de produção ao qual essa questão se refere é qual? É qual? É qual? Perfeito. Show, Milena. Meus amores, eu quero terminar essa aula dizendo algo importantíssimo para vocês. Olha, eu preciso bastante que vocês façam duas coisas. Eu vou mandar para vocês, tá, o Enem de 2020, né? E na próxima semana, muito provavelmente, eu vou fazer o momento de plantão com vocês, não na quinta-feira. Muito provavelmente na próxima semana eu faça o momento de plantão na quarta-feira à noite, ou então na terça-feira. Eu vou ver qual é o melhor dia e aviso para vocês, tá? Ou na quarta ou na terça. E eu vou enviar o Enem de 2020. Eu não sei se eu já enviei, mas eu vou enviar o Enem de 2020 daquela forma como foi feito. E nesse ponto, o que é que eu quero que vocês façam? As questões acima, certo? Ou melhor, as questões que tiveram menos de 50% de acerto. Todas elas, certo? Vocês vão poder fazer. No plantão nós vamos falar e fazer algumas questões que vocês vão trazer. Será muito importante vocês fazerem isso, pessoal. Confiem em mim. Eu só posso pedir a vocês que confiem em mim. Tem coisas que eu não posso dizer para vocês. Eu só posso dizer confiem em mim, tá? É o que eu posso dizer. Aí, assim, eu preciso que vocês estiquem a mão daí e peguem nessa minha mão aqui. Eu preciso. O meu objetivo é fazer com que vocês acertem entre 38 e 42 questões. Esse é o meu objetivo. Marden, eu acertei 45, ótimo. Acertei 44, ótimo. 43, ótimo.
Mas o meu objetivo bem realista é fazer que vocês cheguem entre 38 e 42 com uma boa coerência pedagógica, que vai dar aí acima de 730, 750, quiçá perto de 800 pontos na prova do Enem, tá bom? Então, mas eu preciso que vocês peguem aqui. Eu preciso que vocês me ajudem a ajudar vocês, tá bom? Eu peço encarecidamente isso, pessoal. Façam essas questões. Eu sei que está numa época assim, de muita tensão, mas esse é um momento que você vai precisar buscar dentro de você a calma necessária para saber que não dá mais tempo ver tudo e aprender tudo, mas dá tempo você aprender e lembrar aquilo que é essencial para a prova do Enem. E para aprender e lembrar daquilo que é essencial, nada melhor do que a gente fazer uma análise crítica da prova. Não é responder por responder, é responder fazendo uma análise crítica. Vocês vão ver como isso vai ajudar na maturação de vocês para a próxima prova, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, tá bom? A gente se encontra na próxima sexta-feira, eu não vou estar aqui, tá certo? A gente vai ver como é que faz. Não vou estar aqui, vou estar em Brasília, né? E muito provavelmente vou ministrar essa aula de lá com a ajuda da Patrícia daqui de Fortaleza, tá bom? Rezem aí pela minha viagem para dar tudo certo, por lá. Vou trazer muita novidade lá de Brasília para cá e, quiçá, trazer muita novidade também para ajudar você na sua aprovação. Beijo no coração, boa noite, bom final de semana e sextou, né? Valeu, galera!